Olá, eu sou o Logan Nobre, sejam bem-vindos à aula 2, o que é e para que serve um programa de podcast, que está dentro do módulo 1, Introdução. Esta é uma aula do curso Como Criar um Podcast, da ideia ao primeiro episódio, disponível na plataforma UFPR Aberta. O que é um programa de podcast? Bom, um programa de podcast, seja ele em áudio, seja ele em vídeo ou em ambos, né? É uma série de episódios temáticos que estão distribuídos digitalmente que você pode acessar, ouvir, ver quando você quiser, né? Diferente de um programa de rádio, que você só tem acesso quando ele é transmitido, um podcast ele pode ser transmitido ao vivo, você tem acesso a ele no momento da transmissão, mas você sempre vai ter acesso a ele depois, né? Essa é a principal característica aí de um programa de podcast. E esses programas também podem cobrir uma ampla variedade de tópicos, desde notícias, programas educativos, entretenimento, debate, entrevista, histórias de ficção e por aí vai. Tem bastante coisa para ser feita. E existem basicamente três formatos de programa. O primeiro formato que eu vou falar para vocês aqui é o podcast em áudio. O tipo de episódio dele é episódio em formato de áudio, geralmente no formato MP3. A distribuição dele é feita pelas plataformas de podcasting e plataforma de música também, né? Como o iTunes, como o Spotify, YouTube Music, Deezer e várias outras aí. O consumo é por streaming, né? Você pode ouvir online sem ter que baixar, ou você pode fazer o download, você pode baixar para ouvir offline, né? Que é a principal forma aí que hoje as pessoas ouvem podcast. As pessoas baixam vários episódios e vão ouvindo ao longo da semana, ao longo do mês, sem se preocupar aí se vão ter acesso ou não à internet. O segundo formato é o podcast em vídeo. O tipo de episódio dele é episódio em formato de vídeo, geralmente no formato MP4. A distribuição dele, além das plataformas de podcast comuns que a gente já conhece, também são feitas nas plataformas que são apenas de vídeo, como o YouTube, como o TikTok, como o Vimeo. Algumas plataformas de podcast e música, como Spotify e YouTube Music, suportam tanto o programa de podcast só em áudio, quanto só em vídeo e também nos dois formatos, né? Um exemplo que eu estou colocando aí na tela para vocês verem é o Spotify e o YouTube Music, né? Mas espero que tenha outras plataformas aí futuramente que suportem esses dois formatos e no formato híbrido, né, que é o que eu vou falar mais à frente. Bom, os programas de podcast por vídeo são popularmente chamados de videocast, mas não se engane não, viu? O termo correto é programa de podcast em vídeo, porque podcast é um meio de transmissão, não é o tipo de programa. Ou seja, são todos programas de podcast, seja em áudio, seja em vídeo. E, de maneira similar, os episódios de podcast em áudio ou em vídeo, tanto faz, são popularmente chamados, né, apelidados de cast. Mas não se engane aí pela segunda vez, não. O termo correto é episódio de programa de podcast. E continuando aqui, né, como é o consumo de um programa de podcast em vídeo? As pessoas assistem aos episódios em plataformas de vídeo, geralmente quando estão online, né? Por quê? Porque um episódio de vídeo é um episódio mais pesado, vai consumir mais espaço para você armazenar, para você baixar e consumir offline. Então, geralmente as pessoas consomem online. E as plataformas de vídeo também não costumam oferecer a opção de download do episódio. Não é comum, tá? Quando elas fazem, elas cobram uma assinatura. Um exemplo de cobrança de assinatura para fazer isso, né? Novamente, Spotify Premium e o YouTube Premium. Eles cobram para você ouvir offline, para você fazer download. O terceiro formato, que eu citei anteriormente, né, que eu ia falar, estou falando agora, é o formato de podcast híbrido. Por que ele chama híbrido? Porque ele oferece episódios em formatos de vídeo. Se tem vídeo, vai ter o áudio, né? Então, é híbrido. E por que a gente chama de híbrido? Porque originalmente o podcast era apenas em áudio. E geralmente é no formato MP4. A distribuição dele é feita também nas plataformas de podcast, né? Que são as plataformas originalmente para áudio. São feitas também nas plataformas somente para vídeo. E são feitas também nas plataformas que suportam áudio e vídeo ao mesmo tempo. E o consumo, seja por streaming, né, que é ouvir online, seja por download, que é para você baixar e ouvir depois, as pessoas optam por ouvir o áudio, geralmente
quando estão também assistindo um vídeo, porque você pensa bem, um programa de podcast é basicamente uma, duas, três, quatro pessoas conversando, né? Não tem muita ação, não tem muita coisa acontecendo. Então, você geralmente, eu falo pela minha experiência, por pesquisas que eu já li, mesmo os episódios que são em vídeo, não necessariamente a pessoa, né, que está consumindo aquilo ali, a audiência vai estar assistindo. Às vezes a pessoa deu play, está ouvindo, o vídeo está passando e a pessoa está limpando a casa, está estudando, está fazendo alguma outra coisa, né, que não necessariamente requer a atenção visual, tá bom? Mas ainda assim, é uma tendência atual que os programas de podcast sejam em vídeo, por mais que nem todo mundo esteja prestando atenção no vídeo, como eu acabei de explicar. Tá? É uma tendência aí, tanto é que as plataformas estão se adequando a ofertar também ao formato de vídeo. Independente aí do formato e do tipo de episódio, os programas de podcast são geralmente lançados com uma base regular, seguindo aí uma programação de episódios pré-definida, que quase sempre é ou um episódio por semana, ou um episódio por quinzena, ou um episódio por mês. E os criadores de podcast, que são chamados de podcasters, muitas vezes constroem uma grande comunidade em torno aí dos seus conteúdos, para interagir com essa comunidade, né, que a gente chama de ouvintes, por meio de perfis nas mídias sociais, por meio de e-mail, newsletter, que é você... Newsletter, para quem não sabe, é você mandar uma mensagem que dá um resumo do mês, um resumo da semana, por e-mail para quem se inscreveu naquela newsletter. É como se você recebesse uma carta, né? Só que dentro do seu e-mail, sobre um determinado assunto. E esse determinado assunto pode ser o que rolou naquele mês dentro daquele programa de podcast, tá bom? Também você pode criar um site, enfim, tem várias formas aí de interagir com a sua audiência, com seus ouvintes. Um programa de podcast é uma arma assim bem poderosa para você se comunicar e ultrapassar fronteiras da sua cidade, do seu país, enfim, de lugares que você poderia alcançar fisicamente. E é uma ferramenta assim essencial atualmente para quem quer divulgar alguma coisa com baixo custo, porque né, para você fazer um programa de podcast você tem que ter o quê? Fone de ouvido, microfone, computador, acesso à internet. É isso. E mais do que um entretenimento, né? Às vezes pode ser o principal veículo de comunicação de um grupo de pessoas, de uma pessoa específica, de uma empresa, né? Não subestime o poder do podcast. E ao criar o seu podcast, você vai ver que com o passar do tempo você vai se tornar, como posso dizer, um contador de histórias, né? Ou você vai se tornar um especialista, ao se tornar um contador de histórias daquele tema que você está abordando, porque, né, falar no podcast é sempre contar uma história, ou dividir essa história com alguém que está, né, às vezes sendo entrevistado, enfim. E isso faz com que você tenha uma aura, digamos, né, um aspecto, um ar de especialista naquele assunto. Mesmo que você não seja especialista no assunto. Com o passar do tempo, o teu público vai te ver como especialista no assunto. Então é uma coisa assim que você tem que fazer bem feito e com planejamento. Bom, seu próximo passo aqui é ler o texto da aula 2, tá? Essa aula de vídeo está acabando. Depois você vai responder o questionário que está tudo lá na plataforma. Eu sou o Logan Nobre e te vejo na próxima aula. Até mais.